O dinheiro não pode comprar felicidade, é verdade, mas pode comprar uma casa incrível, claro, se você tem bilhões à sua disposição. Por que se contentar com uma mansão ou um castelo? Mansões e castelos são fáceis de se encontrar, eles aparecem nos mapas, e isso foge da nossa proposta. Todos nós amamos segredos, então por que não fazer da sua casa um melhor refúgio e disfarçá-la do mundo? Aqui estão 10 casas escondidas que você literalmente não vai acreditar que existem. 10. Cabine na montanha de Norwegian. Os arquitetos gostam de falar sobre seus edifícios funcionando em harmonia com a natureza, mas essa cabana remota no lado da montanha norueguesa Akrafjorden vai um passo além. Funciona em harmonia com a natureza tão bem que você terá dificuldade para separá-la da colina. Seu design curvo, telhado de grama e uso de madeira e pedra como materiais de construção a incorpora ao ambiente natural e lhe dá uma aura sedutora de sigilo. Aparentemente, a cabana pode acomodar até 21 pessoas, embora você tenha que estar em forma para chegar lá ou ter um cavalo. Esperamos que você tenha um bom senso de direção, pois a casa está tão bem escondida que você passará direto por ela se não tomar cuidado. 9. Conversão de celeiro. As conversões de celeiro estão na moda hoje em dia. Os designers adoram manter as características originais, como vigas podres do telhado e portas enferrujadas, alegando que elas adicionam personalidade. Os designers desse celeiro do Texas tinham algo muito diferente em mente. Do lado de fora, o prédio tem tanto carisma quanto os protagonistas de um romance de aeroporto. Parece um grande galpão de ferro surrado. É aí, porém, que reside a genialidade do design. Se você quer que algo seja realmente secreto, você o disfarça. Ao abrir a porta desse celeiro, você entra em outro mundo. O interior luxuoso tem paredes com painéis de madeira, sofás de couro e até lustres em um nível de luxo que você esperaria em uma cobertura de Manhattan. Se você pensar bem, é o melhor tipo de segurança doméstica que se possa imaginar também. Os ricos têm muito a perder, mas quem vai invadir um galpão insípido na zona rural do Texas em busca de riquezas? 8. Cidade subterrânea. Uma coisa é criar um refúgio secreto que pode abrigar uma família ou duas, mas certamente isso empalidece em comparação com um refúgio para uma cidade inteira. Cooper Pedy, no Outback australiano, abriga nada menos que 3.000 pessoas no subsolo, e seus acessos são totalmente invisíveis. Existem apenas entradas suaves e inexpressivas para indicar que pode haver algo sob o matagal. Cooper Pedy data de 1915, quando foi extraída para a pedra Opala. A dupla de pai e filho que descobriu o local rapidamente percebeu que estava muito quente para viver acima do solo, então encontrou um santuário no frescor natural das cavernas da mina. A cidade continuou a crescer e agora contém um bar, um hotel e uma piscina em meio aos corredores labirínticos e cavernas. Um lugar verdadeiramente único. 7. Vida no deserto. O deserto não é tradicionalmente visto como um lugar atraente para se viver. Água é a essência da vida, e não há muito nos canyons cheios de vento e poeira de Utah, mas existe, no entanto, uma beleza natural espetacular de formações rochosas únicas esculpidas por séculos de erosão, paredes de canyon laranja que exibem as camadas do extrato dos séculos passados. Construída em um desses desfiladeiros em Utah está uma casa única chamada Cliff Haven, que mais ou menos faz o que seu nome sugere, mas com algum estilo. Construída dentro de uma ravina natural, na parede de um desfiladeiro, a casa parece mais como parte do cenário do que com algo à parte, e é um refúgio secreto único para aqueles inclinados a apreciar a beleza do deserto com muito conforto. 6. Abrigos anti-precipitação. Quando discutimos retiro de luxo, parece seguro dizer que os bunkers subterrâneos criados para uso no caso de um holocausto nuclear normalmente não vêm à mente. Mas quando você pensa bem, será que realmente existe algum lugar melhor para um esconderijo? Os bunkers foram projetados para serem habitados por longos períodos. Tem todas as comodidades integradas e recursos de época extremamente interessantes, como salas de controle, portas
anti-explosão e escadas em espiral. Porém, os construtores de Silohome deram um pouco de brilho ao conceito de bunkers, fazendo algumas bases bem iradas. O abrigo Europa One Elite na Alemanha é um exemplo ainda maior. Construído em um antigo bunker da Guerra Fria da União Soviética, o complexo tem mais de 69 mil metros de área abaixo do solo e abriga apartamentos, piscinas, academias e restaurantes. Existe até um serviço de helicóptero para sua conveniência. 5. A casa mais estreita do mundo. Pisque e você vai perder. Na verdade, olhe fixamente para ela e ainda poderá perdê-la. A Kert House, em Varsóvia, na Polônia, tem uma largura que varia entre 92 e 152 centímetros e fica presa entre dois prédios muito maiores, como um beco que parecia deixado de fora e queria se tornar uma casa. Projetada pelo arquiteto Jakub Senzi, Kert House é tecnicamente classificada como uma instalação de arte e foi descrita pelo artista como um memorial aos membros da sua família que morreram quando os nazistas invadiram a Polônia. Os que estão à margem não serão esquecidos, parece ser a mensagem da casa. Pois é, a casa também não será esquecida. 4. Casas térreas. Às vezes, os esconderijos óbvios são os melhores. Então, por que complicar as coisas quando você pode simplesmente cavar sua casa no chão? Visto de fora, esse luxuoso retiro de esqui suíço parece uma antena parabólica gigante ou uma instalação militar bizarra. A casa é inclinada para oferecer a melhor vista das montanhas circundantes, custando R$20 mil o aluguel de uma noite. Esperamos que a vista realmente vale a pena. A Grécia também tem belas vistas, e essas vilas baixas à beira-mar se integram tão bem à paisagem que uma delas se chama Mirage House. Mesmo quando você presenciar, não irá acreditar. 3. Casas de penhasco malucas. Se você sofre de vertigem, desvie o olhar agora. Essas casas de penhasco certamente não são para os fracos de coração. A casa Burteu, na Grécia, está literalmente construída no topo de um penhasco. Nenhuma parte da casa se estende acima do solo e à frente dela temos apenas a face do penhasco. A gigantesca fachada de vidro da casa oferece aos visitantes o tipo de vista que os deixará agarrados à parede posterior. Mas fique tranquilo, o vidro aparentemente é reforçado, pelo menos eu espero que sim. Se você pensava que a casa Burteu era bem brutal, dê uma olhada nessas duas casas incríveis penduradas em penhascos, com alças que parecem tão tênues quanto as cenas de pesadelo de filmes em que apenas as pontas dos dedos do protagonista o protegem do desastre. Incrível, não? 2. Casa da Selva. A selva é o melhor esconderijo. Vegetação densa significa que você mal consegue ver um pé à sua frente. E com cobras, aranhas e todos os tipos de bichos à espreita, você não vai querer arriscar. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, tornando essa casa construída nela um dos melhores refúgios ao redor do mundo. A casa foi erguida do chão para desfrutar da luz natural do sol, bem como da vegetação exuberante que abriga algumas das plantas, animais e insetos mais notáveis do planeta. 1. Casas no telhado. Os telhados podem ser a maior perda de espaço do mundo. Nossas cidades estão lotadas, congestionadas com prédios de telhados planos e arranha-céus. Então, por que não aproveitar esse espaço extra no topo? David Puckchoff e Elin Stucken, residentes no West Village de Manhattan, obviamente concordam com isso. Fotos de helicóptero mostram uma cabana rústica e um jardim exuberante no topo do seu apartamento em Nova York. Enquanto seus amigos ricos falam em sair da cidade, o casal deve estar rindo à toa. Seu esconderijo fica em seu próprio telhado, livre da cidade abaixo. A China tem a maior população do mundo, então talvez seja natural que alguns de seus cidadãos mais ricos também procurem explorar a vida nos telhados. Infelizmente, eles sempre se esquecem de pedir permissão. Os residentes de vilas luxuosas, construídas no topo de um shopping center, foram expulsos porque não tinham a licença correta, mas sua história empalidece em comparação com a mansão na cobertura de Pequim, que só foi descoberta do espaço. Era setembro de 2010 quando um satélite capturou imagens de uma área supostamente verde em Pequim. Um drone foi enviado para investigar e descobriu algo verdadeiramente notável: uma mansão em forma de montanha repleta de um enorme rochedo e até mesmo um vinhedo no topo de um arranha-céu. Não era de se admirar que os moradores estivessem reclamando das paredes rachadas
escadas e da longa espera pelo elevador. Então aí está, em qual das casas você moraria se tivesse escolha? Fala pra gente nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e de compartilhá-lo com seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima!